De criança, na adolescência e na escola ainda, numa exposição não. Eu acho que eu comecei a ir mais em exposições depois que eu entrei na minha faculdade, e aí eu comecei a me interessar mais também em conhecer as equipes do educativo. São 2018, acho que desde 2016, metade de 2016. Quase 2 anos. Uns 2 anos e meio. Antes disso, você não tinha experiência com educativo? Não. É, curioso. Não. Lembra da pergunta. Então, aí eu queria que vocês tivessem na cabeça essa coisa da casa durante a nossa visita. Tem um spinner na sua casa? Quer olhar? E eu gosto da minha filha. Da sua filha? Eu amo da minha cabeça. Isso, aqui era a casa dele. Eu vou mostrar pra vocês. Só um minutinho. E o que eu queria? Ela vai mostrar, Vitor. Lino, Yas, pode levantar e vir aqui comigo. Você tá desrespeitando muito. Levanta. Vocês estão, ó, tem como vocês lembrarem bastante dessa imagem? Vamos lembrar bastante dessa imagem, ó, porque a gente vai trabalhar com casa, tá? Então a gente vai ficar com essa imagem na cabeça. Cabana também é casa. Cabana também é casa. Os índios, a cabana é a casa dos índios. O que tem casa do índio? Tem outras casas? Tem casa de gelo? Eu vou falar uma vez. Será que não tem? Eu acho que tem. Não tem. Castelo de Você vai Xandão. ficar aqui fora e não vai ver a sua. Aí se a gente quiser variar o nosso final, vai vir mais. E aí eu lembro que uma vez a gente foi lá com a escola, com a professora de história, que por acaso era minha irmã, e aí tinha uma moça lá que atendia, e ela começou a falar um monte de coisa, e aí depois que ela falou um monte de coisa, a minha irmã, que era professora de história, falou assim, tudo isso é mentira, sabe? Falou assim, E era porque foi um exemplo de educativo horrível, assim. Por um lado, ela só vomitou um monte de informação na gente, e por outro, ela falou uma informação errada, assim, ela tava falando bobagem, assim. Aí a minha irmã, formada em história, falou, não é bem assim. E aí a minha irmã foi meio que arrumando o que ela falou e tal. E aí eu acho que a minha irmã deu uma vista muito mais interessante, assim, da gente olhando para aquelas coisas, porque é um museu bem precário de história, então tem um monte de coisa jogada mesmo. Então minha irmã que foi falando, vamos olhar para cada uma dessas coisas e pensar como é a história desse objeto, como esse objeto vai contar a história. Mas é louco, porque minha irmã que era, e minha professora, né, que era da educação formal que deu essa visita, assim, a educadora de lá. Experiência com essa visita, por exemplo, você falou Aham. em Ubatuba, e a sua irmã, ela foi como? Como foi essa visita da sua irmã e como é a visita que o Mário dá hoje? Entendo. Tem uma questão, nossa, que é até meio bobo falar isso, né? Uma coisa bem, sei lá, assim, meio, sei lá, coisa que não tá no livro da Bey, assim, mas uma coisa meio ser bem humorado, sabe, assim. É meio bobo, mas tipo, ser bem humorado, estar com tesão de fazer aquilo e envolver as pessoas, tipo, isso aqui é um rolê da hora que a gente vai fazer junto, assim. Que na sua irmã você sentiu que era Sim. mais distante? Não, a minha irmã tinha isso, acho que isso é uma coisa que eu trago, que era essa coisa assim, tipo, isso aqui é um rolê da hora, estar nesse lugar pode ser divertido. Quebrar um pouco a formalidade. Sim. Né? A seriedade, né? A rigidez da coisa, né? Uhum. Sabe, para receber esse conteúdo, enfim, esse conhecimento, porque é propício para isso, as pessoas estão bem. Por que você não pode estar feliz numa visita no museu? Por que você não pode estar feliz numa aula, sei lá, de história da arte? Preocupação, assim, eu acho que tem uma coisa na universidade isso ainda está muito forte. Acho que alguns educativos já começam a quebrar isso, né, mas ainda é bem devagar. De que essa austeridade toda, né, essa carga pesada, né, porque o conteúdo é pesado, então assim, vamos fazer uma coisa bem enfadonha mesmo pra... Eu não sei, eu acho que essa imagem do educador ou do artista culto, sabe? Isso já deu um saco já. Mesmo trabalhando em algumas, né, instituições diferentes,
É, nas que eu trabalhei, sempre foi uma questão mostrar o educador como um educador e não como um guia turístico. E nem como É lógico que acontece, não deveria acontecer o educador ter mais de uma função, ser educador, orientador, guarda-obras, enfim, acontece. Mas o achar que é só um orientador, não que o trabalho de orientador de público também é muito importante, mas eu acho que tem, né, uma bastante diferença entre os dois e o trabalho que é feito de estar sempre estudando, estar pesquisando de como é o público, tentando criar atividades, fazendo programação, tem muitas camadas. A dificuldade das pessoas entenderem o que é um educativo e da gente passar mesmo. Eu acho que é uma barreira, assim, é complicado. E cansa, eu acho. Ficar explicando toda hora o que é um educativo e que não é um guia. É meio de resistência. Tipo, eu já trabalhei em lugares que era 5 visitas por dia que fazia. Visita, sei lá, de 1 hora. Ou diminuir a visita para dar essas 5, sabe? Para quantidade é melhor. Então, eu no caso, uma educadora para 40 pessoas. E aí você tem que fazer. E tem que, né, criar coisas novas sempre. Daí, depois disso, eu venho para São Paulo e preciso trabalhar, preciso pagar contas. E eu começo a mandar currículo para vários lugares até que um centro cultural me chama para trabalhar com mediação. E daí na entrevista, né, a coordenadora explicando qual que era a função, eu falei, é isso que se faz aqui? Eu não sabia que aquilo existia na real, assim. Não que eu não sabia que aquela era a função ali, mas eu não sabia que aquela função existia. Eu falei, nossa, que interessante, né? Então foi muito na raça, assim, e essa relação, assim, como público de exposição e tendo relação com mediação foi muito o mesmo processo. Ver os outros educadores e educadoras que já estavam nessa instituição, ver como que era a visita, como que era a relação dessas pessoas com o grupo, com pessoas, né? Numa mediação, numa visita, num lugar desses, e copiando e roubando coisas, e roubando mesmo, roubando ideias, roubando frases, roubando gestos, o jeito de falar, a pegada de falar. Isso você acha que vem muito da sua formação de ator? Sim, com certeza, sim. Pensando numa formação de teatro, que a gente treina muito a observação como principal fonte, assim, de material, sim. Eu trabalhei 2 anos com educativo e aprendi que a maior importância do educador é a atenciosidade que você pode dar para o visitante, que não tem muita noção onde que ele está, o que que ele está vendo. Isso aí é importante também como cultura tal, mas na experiência própria, acho que é o mais importante a atenciosidade, porque você traz o visitante próximo à obra, faz ele ter uma fruição com ela, e não simplesmente ter um contato informativo com ela. E aí isso faz a visita ficar muito mais intensa e flexível. Ele não simplesmente vai num lugar e deixa a experiência no lugar. Ele leva essa experiência com ele pro resto da vida, assim, né? Dependendo de como você tratar ele, dependendo de qual for o diálogo, cada um é uma pessoa diferente. Então, não tem como você pré-estabelecer um roteiro, estabelecer um contato para cada pessoa diferente que vai na exposição. É sempre ali na hora, como que a pessoa está ali na hora, como o educador está ali na hora, como que você vai receber, como que você vai atender ele. Eu acho que essa é a parte positiva de um educativo, é essa espontaneidade que você tem, essa liberdade que você pode ter em relação a uma potência, que é a obra, e o visitante, que é o admirador dela. Olha, eu nunca tive experiência com mediação antes de mediar.
até então eu nunca tinha conhecido a educação em espaços não formais, então eu não sei te dizer quais seriam as minhas experiências. Se não mediação na própria escola, mediação, não sei. Eu nunca tive enfim, isso assim, de estar num espaço expositivo, de algum museu, enfim, que abrisse um diálogo comigo. Acho que um ponto negativo é o ego. É, acho que muitas vezes a gente estuda muito informação, estuda sobre o autor, estuda sobre exposição, estuda a tática de como aproximar ao visitante, como aproximar o visitante da obra. É muita coisa que a gente faz e deixa pouco espaço para o próprio visitante ter a opção ou não de ter toda essa informação que a gente tem. Muitas vezes a gente chega de forma incisiva, com atividades e coisas que nem sempre é necessário para o visitante ter uma boa experiência no museu ou numa exposição, ou num centro cultural. Isso me pegava muito, assim, como que a gente às vezes é muito prepotente no sentido de dominar uma informação, de dominar tudo que está em volta da exposição e acaba tirando um pouco essa liberdade do Parece que a gente tá falando visitante. como se a gente fosse. Ah, sim. Eu tenho a sensação de que, na verdade, que eu fosse com muita experiência, estou olhando assim para os jovens educadores. Distanciadamente. Né? Mas tem uma coisa meio de um certo, acho que romantismo, um certo ânimo com a educação, assim. Como se, nossa, eu estou dando acesso às pessoas, ao conhecimento. Salvar o mundo. E aí você tem uma euforia, assim, né? Uma coisa meio... E o primeiro lugar que eu trabalhei, a gente ficava muito no piso expositivo, fazendo a salvaguarda das obras. Então entrava alguém e você já tava assim, vem aqui que eu vou te dar todas as informações, e você... Acho que existe essa euforia que depois vai baixando, vai caindo até num lugar um pouco de decepção, assim, de desânimo. Você começa a se questionar, tipo, será que isso será que isso não é uma bobagem, assim, que eu tô fazendo? Mas eu sinto muito isso, assim, talvez um amadurecimento, assim, que ou cai num lugar de uma decepção, assim, ou de você começar a pensar aquilo de maneira um pouco mais... que madura parece um termo muito, né? Nossa, madura pra caramba. Mas menos romantizada. E tentar entender de maneira mais pontual a visita, né? Que, infelizmente, a gente não muda a cabeça de ninguém, a gente não cria experiências transformadoras nesse sentido. Acho que é um pouco nesse sentido, assim, não sei. Quando eu fui lá no museu, entrei pela escadaria, vi o saguão e pensei, nossa, que coisa grande, que coisa bonita, que coisa grandiosa, assim, né? Quem será que trabalha aqui? Quem são essas pessoas? E não sei o quê. E aí, eu sempre gostei, assim, de história e coisas mais antigas, tanto objeto quanto as mitologias e estudos históricos sobre o que aconteceu, supostamente, né? Então eu gostei bastante do museu, do rolê que a gente deu lá, a gente viu bastante coisa, o quadro e tal. E é isso. E depois, quando eu fui trabalhar lá, foi uma coisa meio sem planejar, assim, porque eu entrei na USP e aí caiu no meu colo um e-mail dizendo, estamos selecionando educadores. Traz aí seu currículo. E aí eu participei da seleção e comecei a ser educadora, aprendendo na prática, né? O que é isso, o que deixa de ser, ou o que pode vir a ser. E aí começou como eu aprendi as coisas de educação em museus, lá no Museu do Ipiranga, em 2012.